espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Podeis assentar. Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, durante esta semana, eu estive pedindo a Deus uma palavra para esta igreja, para os nossos corações, e essa palavra me veio, e eu quero compartilhar alguma coisa com os irmãos nesta manhã. O Salmo 51 é um dos poucos salmos onde nos é apresentado o contexto histórico. Quando você pega o Salmo 51, você vai ver que ele diz Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de ele haver possuído Batseba. Identifica claramente o incidente do pecado de Davi naquela ocasião. Foi aquele momento em que você se lembra que Davi se envolveu num duplo pecado de adultério e homicídio. E ele era rei. Ele andou com Deus por vários anos. A Bíblia registra que Deus achou Davi o homem segundo o seu coração. E ele ganhou reputação com Deus e com os homens. Davi teve experiências profundas com Deus. Através dos seus escritos nós podemos ver profundo conhecimento das coisas de Deus. Enquanto viveu no Antigo Testamento, ele já tinha conhecimento sobre perdão, sobre graça, sobre o amor de Deus e sobre a proteção de Deus que nenhum outro tinha. Davi sabia exatamente quem era Deus. E aí, em dado momento do seu reinado, Davi se envolve nesse terrível pecado. E é interessante que o próprio Davi registra o seu pecado. Por isso, talvez, que ele foi tido como homem segundo o coração de Deus, porque ao mesmo tempo que ele era um homem que avançava muito, ele tinha um profundo amor e uma profunda devoção pelo Deus da sua vida. Ele deve ter passado por uma experiência muito dolorosa, muito terrível, humilhante para ele como rei. Você se lembra de quando ele caiu na tentação e no pecado com Batseba. E depois, quando ele soube que ela estava grávida, ele chama o marido dela e manda ele de volta para a guerra com uma carta encomendando a sua própria morte. Urias é colocado na frente da batalha e morre. E aí, Davi pensa que está tudo certo. Encobri o meu pecado, pequei, não tenho problema nenhum mais, porque agora eu consegui encobrir o pecado. Agora ninguém vai ficar sabendo disso. Aí Deus manda, quase um ano depois, Deus manda um profeta lá na casa dele. O profeta Natã chega para falar com Davi. E quando ele pensa que estava tudo certo, quando ele pensa que estava tudo encoberto, Deus incomoda ele.
Primeiro na sua consciência, depois com o próprio profeta. No Salmo 32, Davi registra que enquanto ele ficou em silêncio, enquanto ele guardou o seu pecado, ele disse que os seus ossos foram consumidos. Não existe nada tão forte como uma consciência pesada. Não existe nada tão pesado quanto a consciência do homem. Por cerca, como eu disse, de 1 ano, ele tentou viver dessa forma, e aí Deus manda o profeta para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, consciência pesada é algo insuportável. As pessoas que conseguem viver com a consciência pesada, eu não sei o que passa com elas, porque o próprio Davi diz que enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se corroeram, se consumiram dentro de mim, mas a ti confessando o meu pecado, a minha alma se sarou. Quando nós confessamos o nosso pecado diante de Deus, não existe arma forjada contra nós que subsiste. Porque a confissão de pecados para com Deus é tudo que o Senhor requer de nós para vivermos uma vida de paz e de alegria. Portanto, se você busca paz, confesse o seu pecado. Deus amava o rei assim como Ele ama você. E Ele envia o profeta. E Deus, irmão, se tem uma coisa que Deus não quer que você faça, é encobrir o seu pecado. Deus não quer de maneira nenhuma que nós escondamos o nosso pecado. Quando você continua encobrindo, continua escondendo, você vai se prejudicando a si mesmo, assim como Davi se prejudicou. E o profeta Natã vai a Davi, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12. E quando Davi é confrontado por Natã, eu não vou entrar aqui nos detalhes, Davi reconhece o seu terrível pecado. E no versículo 13 de 2 Samuel 12, ele diz assim: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Eu acho muito interessante isso, porque no Antigo Testamento, adultério, a lei dizia que o sujeito ou a mulher tinha que ser apedrejado. A lei de Moisés mandava matar o adúltero. A lei de Moisés mandava matar o assassino deliberado, que foi o que Davi fez. Matou só para encobrir alguma coisa. Mas para Davi, Deus estendeu o perdão. Por isso que Davi tinha um conhecimento profundo de Deus. Porque é Davi quem diz assim, Senhor, o Senhor recebe não o sacrifício de animais mortos, não o sacrifício de sangue, mas o Senhor recebe o sacrifício dos nossos lábios, o sacrifício do nosso coração. Davi já conhecia a Deus de forma diferente, e por ele ter tido essa sensibilidade com Deus, Deus o perdoou do seu pecado. Agora, todo pecado tem consequência, irmãos. Todo pecado traz consequências. Alguns mais, outros menos. Alguns pecados são extintos e não têm consequências, ou as consequências são mínimas. Mas alguns trazem consequências eternas. Ele cai sobre o seu rosto diante de Deus. E da experiência da confissão veio esse belo salmo, o Salmo 51. E eu gostaria que nós olhássemos um pouquinho para esse salmo e aprendêssemos um pouquinho com ele, concentrando aqui no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em outra versão diz um espírito inabalável.
inabalável. O problema é que todos nós eu disse, precisamos de limpeza nas nossas vidas. Existe uma necessidade de limpeza nas nossas vidas. Existe um problema na nossa relação com Deus. Deus diz para nós na sua palavra, leve uma vida limpa. Ande uma vida limpa, uma vida justa, uma vida honesta. E nós sempre temos um mais para Deus. Mas não pode ser assim e nós queremos impor o nosso jeito. Paulo fala em Romanos 3:23 que todos nós pecamos. E todos nós fomos em algum momento destituídos da glória de Deus. E se todos nós pecamos, todos nós precisamos de perdão. Todos nós carecemos da graça de Deus. O Senhor Jesus, Ele veio para cumprir o sacrifício e para nos dar perdão, nos trazer perdão. O conceito de perdão, de ser justificado diante de Deus, ele é retratado na Bíblia de diversas formas. Às vezes, Jesus falou de um novo nascimento. Às vezes, Pedro fala do pagamento de uma dívida. E por vezes, Paulo falou do rompimento com a cadeia do passado, com as cadeias que nos prendem. Paulo fala aos coríntios que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas passadas ficam para trás e tudo se faz novo. Mas o quadro de perdão que Davi usa aqui é talvez a imagem mais comum em toda a palavra de Deus. Ele descreve como uma purificação. Ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Alguns versos ele escreveu, lava-me completamente do meu pecado e purifica-me do meu pecado, no versículo 2. No versículo 7, ele vai dizer, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Davi tinha um sentido, senso de que Deus é o único que pode nos perdoar os pecados. Não existe outro caminho. Não existe outra forma. A forma é a confissão. E o Senhor vem e entra com o perdão. O pecado é sujo. O pecado traz sujeira, ele mancha as nossas vidas. Isaías diz que todos nós somos como o imundo, e as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Todos nós, por mais que tentemos, por mais que nos esforcemos, nós não conseguimos por nós mesmos purificar-nos. Somente em Jesus, somente em Deus, somente no sangue do Cordeiro é que nós encontramos purificação dos nossos pecados. Nós temos a necessidade de ser purificados. Purifica-me, limpa-me, lava-me. As palavras que Davi usa implicam uma lavagem completa. E quase se pode imaginar uma mãe com seu filho dando banho depois de uma bela brincadeira na lama. Se você mandar o seu filho de 3 aninhos tomar banho sozinho depois de brincar na lama, ele vai tirar 1/3 da sujeira na água, 1/3 na toalha e 1/3 vai ficar no corpo. Certo? Mas se você for dar um banho nele, você vai deixar ele limpinho. Bem limpinho. Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência aqui. Davi diz, Deus, eu não consigo me limpar sozinho. Presta atenção, irmãos. Nós não podemos sozinhos. Eu já falei aqui, eu admiro aquelas pessoas que conseguem fazer as coisas sem Jesus. O pastor, já falei aqui também, contei esse testemunho, o pastor russo, amigo do pastor Ron, que chegou aqui em Nova York.
E depois de visitar algumas igrejas, ele disse assim: eu estou impressionado com o que vocês conseguem fazer sem o Espírito Santo aqui. Porque ele sentiu falta da ação do Espírito Santo dentro da igreja. As igrejas são bonitas, acarpetadas, heating, air conditioner, cadeiras boas, sistema de tudo aqui, grava tudo, faz tudo. Mas muitas vezes falta o Espírito Santo agindo. E ele disse: eu estou impressionado com a habilidade de vocês. Me impressiona quando alguém diz para mim: eu não preciso de Jesus. Eu consigo fazer sozinho. Eu confesso que eu não consigo. Eu confesso que, como Davi, eu tenho que dizer a Jesus todo dia: Senhor, tem misericórdia de mim. Limpa-me, lava-me, purifica-me. Eu preciso do teu perdão. Eu já disse para vocês que Deus não espera que você não peque. Se Ele esperasse que o homem fosse suficiente em si mesmo, Ele não precisaria ter mandado Jesus. Mas porque Ele sabe que nós somos pecadores, Ele enviou o seu único Filho para nos trazer liberdade. Ele veio para nós. Jesus disse que veio para o doente, não veio para o são. Jesus disse que veio para buscar a ovelha perdida da casa do seu Pai. Jesus disse que veio para resgatar a comunhão. Paulo diz: ele estava em Cristo, reconciliando consigo o homem, o abismo, aquele hiato que havia entre nós e Deus. Jesus vem, morre na cruz do Calvário, preenche o vazio da nossa vida e purifica e lava-nos e transforma-nos. É mais ou menos Davi dizendo: Senhor, eu estive fora da tua presença, eu andei por caminhos sujos, eu me sujei, eu me machuquei, agora eu estou todo sujo, mas eu preciso da tua purificação. Lava-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me, ó Deus, e eu ficarei limpo. Lava-me, purifica-me, Senhor, e eu ficarei mais branco do que a neve. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Sem o Senhor eu nada sou, ó Deus. Sem a tua presença eu nada posso. Aleluia. Ezequiel 36 e 25. Deus diz a Judá: então aspargirei água sobre vós, água pura, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Ananias, no capítulo 22 de Atos, nos versículos 16, diz: agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Há uma necessidade de limpeza nas nossas vidas. E eu e você não podemos fazer sozinhos. Por isso, nós precisamos de Jesus. Agora a limpeza deve começar no nosso coração. Davi não pede para Deus: mude a maneira como eu ando, mude a maneira como eu falo, a maneira como eu faço. Davi, ele fala: Senhor, muda o meu coração. O nosso comportamento é muito importante, meus irmãos. Mas a transformação não pode ser de fora para dentro. A transformação tem que ser de dentro para fora. Se eu e você formos transformados de fora para dentro, nós podemos fazer isso com muito esforço, mas uma hora você e eu não suportamos. Já ouvi pessoas dizendo: eu não aguento mais, eu tentei de todas as formas. Eu li a Bíblia, as pessoas me falaram como eu tinha que me comportar. Eu olhava para os irmãos e tentava me comportar como eles. Eu olhava para as irmãs e tentava me comportar como elas. Mas não deu certo, eu não aguento mais. Eu estou vivendo uma vida de duas caras. E é verdade, nós não temos condições.
Porque se a limpeza não começar aqui dentro, se a transformação não começar de dentro para fora, se a palavra não entrar aqui e não descer para o seu coração, nada adianta. O seu esforço não adianta de nada. E eu não quero dizer que você não precisa se esforçar. Precisa sim, mas você precisa conhecer a Deus como Ele é. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas. O que temos que fazer? Porque podemos passar pelos movimentos certos. Podemos até estar no lugar certo. Mas se não houver comprometimento no nosso coração, não vai funcionar. É por isso que lá no Sermão do Monte, Jesus disse assim: eu não quero que vocês fiquem orgulhosos, só porque você nunca matou ninguém. Ele está falando com o povo lá. Eu não quero que você se orgulhe por não ter matado ninguém. Eu vou dizer uma coisa para você, você pode até não ter matado, mas se no teu coração você odiar o seu irmão, você já cometeu homicídio contra ele. Jesus vem mudando a lei. Eu não quero que você se sinta muito bem porque você nunca cometeu adultério. Mas se no seu coração você desejar a mulher do teu irmão, você já cometeu adultério. A gente sabe que Deus olha o coração. A gente sabe que Deus olha o que está aqui dentro. Mas, por vezes, como eu digo aqui, o Evangelho ele é tão simples de entender, mas é tão difícil de praticar. Davi fala assim: mesmo se eu nunca cometer assassinato ou adultério de novo em toda a minha vida, ainda tem alguma coisa aqui que é um problema. Portanto, Senhor, eu quero que o Senhor limpe o meu coração. Eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração. Eu quero que o Senhor limpe as coisas que invadem a minha mente, as minhas prioridades, meu desejo de servi-lo, a minha vontade de estar na tua presença. Eu estou contextualizando aqui para você entender. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração para que os meus desejos sejam alinhados com os teus desejos. Deixa eu desafiar você. O que é que inunda a sua mente durante a semana? Preciso trabalhar, pastor. Preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro. O que é que inunda a nossa mente com relação a tudo que acontece à nossa volta? A política, a sociedade, a igreja. Eu vou deixar a igreja de lado porque tem gente que não pensa na igreja a semana inteira, só no domingo lembra que tem igreja. E eu não estou falando de igreja local. Eu estou falando de ser igreja. Eu quero que você pense nisso. Paulo, em Efésios, no capítulo 4, fala sobre uma mudança em nossas vidas que acontece quando nós nos tornamos cristãos de verdade. Ele chama isso de nos despojar do velho homem e nos vestir do novo homem. Ele fala sobre aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava não furte mais. Mas ele não vai falando só isso. Ele dá o negativo e ele fala o que você tem que fazer daqui para frente. Se você mentia, você não mente mais. Antes, cada um fale a verdade com o seu irmão. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as suas próprias mãos para se sustentar e para abençoar aqueles que precisam. Ele vem lá no versículo 18 dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Pastor, nunca pus vinho na minha boca, mas tem outros tipos de vícios que você precisa deixar. E precisa se encher do Espírito Santo todos os dias. Todos os dias. Paulo fala para nós tirarmos esse velho homem, viver como um novo homem, um novo ser. E isso envolve coisas como dizer a verdade, como viver uma vida digna, uma vida pia diante de Deus.
Mas note que Paulo fala assim, quanto ao trato passado, ou quanto à forma de viver passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem, ele é enganado. Deixa eu te perguntar, você ainda é enganado por algumas coisas dessa vida? Talvez você nunca tenha sido transformado num novo homem. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Ele está falando de coração, mente. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem tem que ser permeado, envolvido em justiça e santidade. Eu preguei aqui uma vez sobre a justiça de Deus. Jesus diz assim, para nós não ajuntarmos tesouro na terra. Ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou parar, nem que eu não termine isso aqui, mas eu preciso explicar isso que o Espírito Santo está me incomodando. Reino de Deus, Jesus disse, o reino está às portas. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Fala de arrependimento. Aí, Jesus fala de justiça, a sua justiça. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a sua justiça? A minha. Eu vou falar da minha porque eu não penso em nada de vocês. Eu vou pensar de mim só. E eu acho que aqui só eu sou ruim assim. Tem que morrer mesmo. Estuprou a criança? Tem que morrer. Matou a velhinha? Tem que morrer. Eu sei que alguém vai se escandalizar, mas é isso aí. Podem esconder do jeito que for. Essa semana eu parei meia hora ali com a minha esposa e num programa de televisão, eu achei até estranho, uma apresentadora deixou escapar isso. Não é possível esse povo ficar solto. A gente trabalha com tanto afinco, as pessoas vêm e tomam, eles estavam falando de um crime lá, tem que morrer, tem que isso, falando um monte de coisa. Eu falei, nossa, uma apresentadora de televisão falando isso, né, no tempo do politicamente correto. Mas essa é a nossa justiça. O sujeito te fecha no trânsito, qual que é a vontade do seu coração? Fechar ele também. Xingar todas as gerações passadas dele, as por vir e tudo, né? Essa é a justiça do ser humano. Vingar. É a revanche, tem que ir para cima. Jesus fala assim, mas buscai primeiro o reino de Deus, arrependimento e a sua justiça. Qual que é a justiça de Deus? Salvação. Olha a diferença. Eu não estou falando da justiça do julgamento final. Eu estou falando da justiça de Deus agora. Por isso que Deus pensa diferente de nós. Porque quando você pensa que o ladrão tem que pagar, que o assassino tem que morrer, Jesus pensa assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que quando aquela mulher quebrou o vaso e derramou o óleo em Jesus, e o Judas já ciscou daqui, ciscou dali, falou assim, esse negócio aí valia um ano inteiro de trabalho. 300 denários. Estava olhando o valor. Jesus falou assim, não. Sabe qual que é a diferença aqui? É que eu dei muito perdão e ela tem muito agradecimento. A visão de Jesus é perdão. Quando você olha para alguém e aponta, Jesus olha para alguém e ama. Enquanto você olha para alguém e julga, Jesus olha para alguém e oferece perdão, porque Ele continua sendo Deus e a sua justiça é salvação. A sua justiça é justiça perfeita. No último dia, sim, Ele vai julgar cada um segundo as suas obras, inclusive você e eu. Porque nós somos crentes. Nós estamos fora desse julgamento. Não, senhores. Não, senhores. Cuidado com os seus julgamentos. Cuidado com
os seus dedos apontados, cuidado com as coisas que você fala. Quando você vê alguém em pecado, Paulo diz assim aos Gálatas: olha, se porventura algum dos nossos irmãos forem achados em falta, trate a ele com amor e cuidado para que você também não caia. Temos que ter cuidado, irmãos. O Senhor espera de nós que a justiça dele seja feita. Mas deixa eu te dizer, deixa eu continuar aqui. É Deus quem cria um coração limpo, não é você. Por isso que Davi fala para Deus: cria em mim, ó Deus. Porque as nossas obras de justiça não são justiça para Deus, são trapos de imundícia. Deus quer que nós dependamos dele em tudo. Dependência completa de Deus. Senhor, cria em mim um coração puro. Aliás, essa é uma oração que Deus não rejeita. Esse é o tipo da oração que Deus responde. Não é a oração do carro novo, da casa nova, da prosperidade, da saúde, não. Eu não estou dizendo que Deus não responde essas, mas essa daqui, eu tenho certeza que Deus vai responder. Comece a orar assim: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Daqui a pouco as pessoas vão começar a notar a diferença em você. Sabe por quê? Porque quando você depende de Deus e pede a Ele para criar um coração puro, Ele te ouve. Cria em mim, ó Deus, cria em mim. A palavra criar aqui usada no Salmo 51 é a mesma palavra usada na criação. São as únicas duas vezes que se usa a palavra criar do nada, fazer do nada. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: Senhor, meu coração é impuro, naturalmente. Não tem nada de bom aqui que o Senhor pode pegar e multiplicar. Então precisa criar. Precisa pegar do nada e fazer. E isso só o Senhor faz. Só o Senhor faz. Precisamos pedir a Deus para criar em nós o coração puro. Não porque nós tenhamos alguma coisa boa em nós, a não ser Jesus. Nós não podemos criar nada. Não podemos trazer a existência. Eu acho que eu já contei isso aqui, mas um dia eu li uma história sobre um grupo de cientistas que se reuniram para... decidiram, que o homem percorreu um longo caminho e Deus não seria mais necessário. E aí, eles escolheram um dos cientistas para ir falar com Deus e falar para Deus que o homem não precisava mais dele. A ciência é muito avançada. E o cientista se aproxima de Deus e diz: Deus, eu vou ser direto, nós decidimos que nós não precisamos mais do Senhor. Já chegamos ao ponto que podemos fazer tudo. Clonamos pessoas. O Senhor não é mais necessário. Já fazemos tanta coisa. Deus ouviu pacientemente. Deus olhou para o homem e falou assim: muito bem, vamos fazer um concurso então de criar o homem. Aí vocês decidem se vocês precisam de mim ou não. E o cientista respondeu: tá bom, tá ótimo, vamos lá. Aí Deus disse assim: tá bom, agora nós vamos fazer assim. Nós vamos fazer como nos dias de Adão. Beleza? Tá certo. O cientista falou: claro, não tem problema. Inclinou, agarrou um pouco de terra, começou, e Deus disse para ele: não, para. Por que foi? Você tem que criar o homem com o seu próprio barro. Esse aí fui eu que criei. Você quer criar, você tem que criar do nada. Esse barro aí fui eu que criei. Nós estamos num concurso de criação. Aí o homem falou assim: não dá? Ele falou: pois é, não dá.
O fato é que nós achamos que nós podemos ir a algum lugar sem Deus, mas sem Deus nós não podemos nada. Porque tudo depende dele. Eu já disse aqui hoje que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Irmão, você abriu o olho hoje, você respirou, você inspirou, você pôs os pés no chão, glorifica o nome do Senhor, porque só pela misericórdia dele que você está vivo. Só Deus pode criar. Só Deus pode fazer. E é por isso que Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Mas vamos lá, para terminar. Nós temos que ter uma atitude que permita Deus criar um coração puro em nós. Não adianta só orarmos, pedirmos para Deus criar um coração novo em nós, um coração puro em nós, se a nossa atitude não ajuda. Porque eu sempre falo aqui, irmãos, realmente é simples, mas é difícil de fazer. Nós precisamos ceder algumas coisas, largar de algumas coisas, abandonar algumas coisas. Exige sim um esforço. Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força. Não se senta, não se deita à rede e espera, tomando água fresca, Deus transformar seu coração. Deus é o único que pode criar um coração limpo. Então, nós criamos aquela ideia, bom, Deus, então quando Deus quiser Ele faz. E continuamos vivendo a nossa vida de iniquidade, de pecado, de erros. Deus não age assim. Olha aqui, para Deus começar a trabalhar na vida de Davi, em primeiro lugar, houve contrição de Davi, coração quebrantado, coração contrito. No versículo 17, ele diz, o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. E aí ele complementa, ele diz, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando nós quebrantamos, nos inclinamos, nos arrependemos, nos forçamos a nossa nova situação, tem que haver arrependimento. Davi era verdadeiramente contrito. Significa estar ciente da nossa condição espiritual. Tem gente indo para o inferno orgulhoso. Não tem consciência do seu pecado, da sua condição, do seu erro. Significa que o nosso interior é esmagado. Ele é quebrantado. Mas infelizmente tem gente que o pecado não fala mais nada para ele. Antigamente o sujeito ia pisar fora da linha, acendia a luz amarela, ele voltava rapidinho. Agora passa farol amarelo, farol vermelho. Se tiver o guarda, passa em cima do guarda também, que é o Espírito Santo, e não está nem aí. Deus quer que nós tenhamos coração contrito, coração quebrantado, significa genuína e profunda tristeza para com a nossa rebelião contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus quando pecamos. E aí a nossa tendência é racionalizar, explicar o nosso pecado da maneira mais simples possível, e toda graça para nós, e toda misericórdia para nós, e punição para o outro. Nós precisamos nos contritar diante de Deus. Um coração contrito não culpa as circunstâncias. Ah, pastor, eu pequei, mas também o fulano fez isso. Ah, pastor, eu fiz isso, mas também... Não, o coração quebrantado assume. Davi podia falar assim, ela não tinha banheiro para estar tomando banho, não? Foi tomar banho em cima da casa? Eu só estava no meu palácio, eu não fui lá na casa dela olhar para ela. Ele poderia ter tentado jogar a culpa em cima da mulher, mas ele disse assim, não, eu pequei contra Deus, eu pequei. Se cada um de nós assumíssemos o nosso papel, o nosso erro, os nossos acertos, e colocássemos tudo na presença de Deus, a igreja caminharia melhor sobre a face da terra. Um coração contrito não culpa Deus, não culpa as pessoas, não culpa ninguém. Você não vê Davi culpar a Deus ou Batseba.
Você não vê Davi colocando culpa em ninguém, ele assume. E quando ele assume o seu problema, ele confessa o seu pecado. Irmãos, eu vou terminar aqui. Eu já falei aqui e eu tenho falado já há alguns dias que nós pecamos por varejo, um pecado de cada vez, e confessamos por atacado. Eu vou explicar. Você peca aqui, peca ali, faz uma coisa errada aqui, uma coisa errada ali. Depois você chega em Deus e fala assim, Senhor, perdoe pelos meus pecados. Tem uns que são mais corajosos ainda e dizem assim, se houver algum pecado em mim, me perdoa, meu Deus. São os santos, né? Como se não tivesse pecado. Se eu pequei, Jesus me perdoa. Nós pecamos. O Senhor não quer que você saia por aí pedindo perdão para Ele. Ele quer que você confesse o seu pecado para Ele, porque quando você confessa o pecado para Deus, Ele trata de preencher aquele vazio com a palavra, com o Espírito Santo na sua vida. Então, se eu confesso para Deus, não é para o pastor, não é para o padre, não é para ninguém, é para Deus. Se eu vou na presença dele e falo assim, Senhor, eu fiz isso aqui, eu pequei contra ti. Mas pastor, Deus sabe do meu pecado, sabe, mas ele é como o pai que pega o filho escondidinho. Eu já falei aqui, e o Samuel nem gosta que fale dele, quando o Samuel estava muito quietinho, a mãe dele procurava ele e falava assim, Samuel, ele falava assim, não fui eu que derrubei a panela, mãe. Ele já entregava o que ele tinha feito. E aí era fácil descobrir. Mas nós deveríamos ser assim. Nós deveríamos ir no Pai e falar assim, Senhor, fui eu que derrubei a panela. Me perdoa. Fui eu que fiz isso. Eu pequei contra ti. Eu pequei contra o Senhor, me perdoe. Fale o seu pecado para Deus, porque Ele quer ouvir se você realmente está arrependido daquilo. Quando nós confessamos, o Senhor ouve a nossa conversa. Olha aqui, Salmo 51, 3 e 4, no comecinho ele diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Davi está confessando o pecado. Primeiro, ele confessou para si mesmo, ele reconheceu o seu pecado. Depois, ele vai diante de Deus e fala, contra ti somente eu pequei. É você dizer para Deus, Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. A confissão verdadeira leva o pecado a sério diante de Deus. Tem muita gente brincando com o pecado, nós precisamos levar o pecado a sério. Pecado não é coisa de se brincar e deixar para amanhã. Você não coloca um escorpião no bolso para brincar com ele de vez em quando, você vai ser ferroado. Nós precisamos saber que o pecado é sério. Nós não brincamos com o pecado. Nós não brincamos com o deslize, com o erro. Nós precisamos confessá-lo e abandoná-lo. Jesus disse para a mulher, vá e não peques mais. Abandona o teu pecado. Abandona o teu erro. Confessa diante de Deus, porque Ele tem purificação para a sua vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Provérbios, Salomão diz, Provérbios 28, 13, o que encobre os seus pecados não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos misericórdia. Eu conheço os meus pecados e eu quero colocá-los e depositá-los diante de Ti, ó Senhor, para que o Senhor, pela Tua misericórdia, me purifique. Deus quer uma igreja santa e limpa. Deus quer uma igreja não de 4 paredes. Deus quer uma igreja proclamando o Seu Evangelho. Deus quer uma igreja que fale das grandezas dEle, mas mais do que falar, que viva as grandezas dEle.
eu fico pensando se nós estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós. Eu sei que Deus tem muitas coisas para nós. Você está preparado para isso? Se não está, comece a pedir que Deus purifique o seu coração e que você seja uma arma dele aqui nessa terra. Deus não te trouxe aqui para nada. Deus te trouxe aqui para fazer discípulos de todas as nações. Só que eu preciso te dizer uma coisa. As pessoas recebem de nós aquilo que nós temos para dar. O que você tem para dar para as pessoas? Você tem pureza de coração? Ou será que no seu coração ainda tem alguns trapos de imundícia? Eu confesso diante de Deus que eu preciso de um coração puro diante dele. Eu preciso que Deus purifique o meu coração. Eu falei aqui há alguns dias e volto a dizer, a gente precisa voltar a cantar aquela música, Quero subir ao Monte Santo do Senhor. E ela diz assim, purifica o meu coração para entrar em tua presença. Que eu e você entremos limpos diante de Deus e se estiver sujo, que nós reconheçamos e peçamos a Ele, Senhor, purifica o meu coração. Purifica o meu coração, Senhor. Fique de pé, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. No Salmo 103:12 diz, quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem Ele afastado de nós as nossas transgressões. O Senhor é misericordioso, Ele é gracioso, e Ele quer purificar o nosso coração. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço por esta manhã, na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas e a Tua palavra tem nos alimentado. Pai, nós queremos te pedir, Senhor, cria em nós um coração puro. Cria em nós um coração puro. Tira de nós, Senhor, toda a impureza, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo, Senhor, que mancha as nossas vestes diante da Tua presença. A Tua palavra diz que nós fomos lavados pelo sangue. Nós fomos comprados por um alto e bom preço. Oh, meu Deus, purifica-nos, Senhor, e que nós possamos caminhar, ó Deus, de cabeça erguida, vestidos do novo homem, revestidos do novo homem. Meu Deus, no nome de Jesus, tira todo o pecado, tira, Senhor, tudo aquilo que nos separa de Ti. Senhor, nós confessamos o nosso pecado diante de Ti, a nossa maldade, a nossa justiça que é como trapo de imundícia diante de Ti. Senhor, que nós possamos buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Senhor, ensina-nos a caminhar em santidade. Ajuda-nos, ó Deus, nós dependemos de Ti somente. No nome de Jesus, faz uma obra em nossas vidas, ó Deus. Dê-nos uma semana abençoada na Tua presença e que o Teu nome seja glorificado em nós. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Digamos amém. Glória a Deus. Deus abençoe.